Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. Estamos começando mais um programa, O que dizem os gráficos. A gente vai falar sobre as tendências gráficas técnicas para os mercados de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, café e açúcar e algodão, Bolsa de Nova York. Estou com meu colega, consultor de Safras e Mercado, especialista nessa área gráfica, Rafael Muito bom Silveira. dia, Tudo bem, Alessandro. Rafael? Bom dia a todos. Primeiramente, eu peço desculpas aí pela minha voz, né? Ando um pouco doente, né? Gripado, mas a gente pode falar assim. Vamos conversar um pouquinho sobre os gráficos aí, né? O nosso último programa do ano. Seguimos firmes. Força, Rafael, faz melhorar. Antes de mais nada, eu sempre lembro aqui no nosso canal no YouTube Safras TV que é importante você se inscrever e ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, o trabalho do Rafael, dos outros consultores, nossa agente de notícias, tudo em um só lugar, todas as informações em um só lugar, safras.com.br. Já vamos começar então falando da soja na Bolsa de Chicago. O Rafael vai compartilhar a tela. A gente sempre lembra e destaca que isso não é recomendação para compra ou venda de ativos, não é isso que se trata, é uma avaliação técnica, uma análise técnica, um olhar, uma fotografia do momento no gráfico e o que que ele nos diz. Às vezes ele não nos diz uma coisa muito clara, né? E a gente tem que esperar um momento mais assertivo para, ó, o mercado tem chance mais de subir ou mais chance de cair. E a gente sempre fala isso no nosso programa. Rafael, então a gente começa pela soja na Bolsa de Chicago, contrato janeiro. Olha que bonita, essa é a tela da plataforma Safras. Isso é só um gráfico e tem muitos gráficos para você montar, botar os estudos que quiser, né? A gente tem aí o Fibonacci, né, Rafael? Vamos ver o que que diz a soja. O nosso último, o que dizem os gráficos, foi no dia 29 de novembro. E, aliás, esse é o nosso último programa do ano. Então, vamos ver o que que diz o gráfico, né, para esse final de ano. A gente sempre tem um olhar, que normalmente é mais no curto prazo, né, Rafael? Mas vamos ver aí o que que diz, porque no dia 29 tinha uma tendência negativa para a soja na Bolsa de Chicago. Bom, e essa tendência ela permanece, tá? A gente vê o mercado estava trabalhando numa região forte de suporte, mas veja esses topos aqui. Essas máximas sempre são mais baixas, tá? Isso significa que a pressão dos vendedores foi maior e a gente aguardava realmente pelo rompimento dessa zona importante de suporte. Foi o que aconteceu. Nós tivemos bastante força vendedora nessa região de baixa, tá? De suporte. E agora o mercado está fazendo uma correção, tá? Isso geralmente acontece quando se tem um rompimento importante de um nível de preço. Ele pode voltar a testar novamente essa região de suporte, mas o viés permanece de queda, tá? Por quê? Porque a gente tem a força dos vendedores maior, a gente vê as máximas sempre perdendo, né, em relação às máximas anteriores, e nós tivemos um rompimento muito importante nessa região de suporte de preço. Então, acredito que o mercado até pode recuar um pouco mais, testar novamente essa região, mas depois ele pegue força novamente e volte a cair, tá? Na análise técnica, a gente chama isso aqui de inversão de polaridade, quando um suporte ele pode se tornar uma resistência de preço. Então, é o que a gente está vendo, pelo menos para a soja aí no curto prazo, né? Maravilha, continuamos então com a tendência negativa para a soja. A gente muda a tela agora para o milho na Bolsa de Chicago. Milho é março, contrato março de 2025. No último programa, no final de novembro, estava indefinido, né, Rafael? Como é que está esse mercado agora? Opa, tem uma setinha para cima. Bom, exatamente, Alessandro. O que a gente está vendo no milho, tá? Aqui me parece um mercado bem técnico. Veja esses fundos de preço. São fundos bem simétricos. O mercado está subindo dentro de uma linha. Os compradores. Aqui nós temos uma região de resistência de preço, tá? Mas os fundos de mercado estão subindo. É quase como o da soja que a gente mostrou, só que invertido, tá? A força dos compradores está jogando o preço para cima. Eu acredito que esse mercado pode bater nessa região de resistência e acabar rompendo ela e aí buscando alvos maiores, talvez buscando essa região aqui de 4,86, né? Por que que isso pode acontecer? Porque a gente está vendo uma pressão compradora. O que que não deixaria esse movimento se concretizar? A perda
desse último fundo aqui. Se o mercado quebrasse essa linha, perdendo essa última mínima colocada, aí a situação é de inversão. Ele poderia voltar a cair. Mas pelo cenário atual, realmente o mercado está subindo, tá? Não, não é só achar que ele vai bater na resistência e vai voltar, não. Muito pelo contrário. Os compradores estão pressionando essa região de venda aqui, e se eles botarem força suficiente, eles vão tomar essas posições dos vendedores e o preço pode subir, sim. Inclusive já está a favor das médias aí de curto prazo, né? Maravilha! Vamos para o nossa última commodity, Bolsa de Chicago, para depois ir para Nova York, que é o trigo. O trigo também, no último programa, 29 de novembro, estava nebuloso, a gente não podia taxar, né, dizer uma indicação mais clara. Como é que está agora, Rafael? Bom, o trigo está numa movimentação interessante, tá? Ele supostamente acabou perdendo essa região de fundo importante, mas é muito cedo, na minha visão, para a gente concretizar um rompimento de baixa aqui, tá? E esse mercado, de certa forma, ele está muito sobrevendido já, desde a última máxima até essa última mínima. Então, eu acho que para a gente concretizar realmente uma movimentação de rompimento de suporte, esse mercado tem que ganhar uma recuperação, voltar a cair e aí sim perder a mínima de novo para concretizar um movimento de baixa. Pode ser que a partir de agora o mercado já caia mais, né? A análise não consegue nos definir isso. O que vai nos definir isso é o preço. Mas olhando Entendi. tecnicamente, não vejo ainda como um mercado que perdeu realmente esse suporte aqui, tá? Então acho que tem que aguardar um pouco mais, porque pode ser que ele simplesmente bata nesse fundo e suba tudo novamente, tá? Então, para mim, na minha visão, não está muito clara essa movimentação do trigo ainda. Claro, como eu falei, às vezes acontece isso aí, como a gente não tem uma visão mais clara da análise técnica, essa fotografia, a gente coloca realmente que está indefinido, tem que esperar um momento mais claro, né, Rafael? Vamos para a Bolsa de Nova York agora, soft commodities, a gente começa pelo querido café arábica, que viveu um ano de 2024 de pura loucura, preço recorde, nunca foi visto um preço tão alto para o café na Bolsa de Nova York. Ali, ó, no topo ali, que dia que é aquela máxima ali que bateu, acho que 13, foi aquele que andou mais, esse aí, que dia foi isso aí Acho mesmo? o dia, 10. dia 10 aqui, ó. É, É, olha aí, ó. Isso aí é o patamar mais alto já registrado pelo café na Bolsa de Nova York. E sim. surpreendeu, né, Rafael? Ninguém podia imaginar que ia subir tanto assim, mas o mercado está reagindo a fatores fundamentais, muita preocupação com a safra de 2025 do Brasil, né? Problemas climáticos ao longo de 2024, que vai resultar numa safra menor em 2025. Como é que tu está vendo o gráfico do café? Bom, a primeira coisa a dizer, né, é que esse mercado está extremamente sobrecomprado, né, como tu bem apontou aqui para gente. A movimentação dele agora, ela está formando, parece, um certo padrão técnico conhecido no mercado. A gente está vendo essas máximas aqui não tendo mais a máxima atual, pelo menos hoje, né, por enquanto, ela não está alcançando essa máxima anterior, essa resistência anterior. Ah, isso pode ser um indicativo que esse mercado venha fazer alguma correção, mas esse é um detalhe. A gente tem que cuidar os outros, né? As médias ainda estão a favor da alta. Então a gente tem que esperar realmente para se confirmar uma possível correção, esse mercado perder essa região de fundo aqui, perder essa outra região de fundo aqui, para daí sim a gente pensar nessa região como a região de topo de mercado, tá? Se ele começar a fazer uma correção, tem sim espaço para botar o preço abaixo de 300, né? Tá, 289 seria um primeiro alvo, 251 seria um segundo alvo. Agora, se isso vai acontecer ou não depende realmente do preço, tá? A indicação ela não está clara aqui. É uma formação que está ainda em desenvolvimento, né? A gente tem que esperar o padrão consolidado, digamos assim, o viés de preço mudar. Pode ser que ele simplesmente rompa aqui para cima e busque novas máximas. Então eu não botei seta aqui porque a indicação técnica ainda está se desenvolvendo. E a gente tem que aguardar realmente para ver quais os próximos movimentos que o café pode fazer. Maravilha! Passamos para o açúcar, Bolsa de Nova York, que no nosso último programa, ao final de novembro, tinha uma tendência técnica negativa no gráfico. Vamos ver que a gente viu. Deu uma descidinha aí, continuamos com a setinha para baixo.
Exatamente, Alessandro. Bom, na verdade, o açúcar a gente já vem falando isso há alguns programas, né? Que ele, depois de a gente tocar nessa máxima aqui em cima, esse mercado, como ele subiu em solavanco, ele tinha a chance realmente de buscar fundos maiores, né? Como esse fundo de preço e E, até esse último suporte. e topos e fundos, muito claramente, dá para observar aí descendentes, né? Sim, 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 Muito claro isso exatamente. aí. Não, esse mercado aqui, ele tá técnico, Olha o ele foi topo ali. botando, olha as máximas que ele põe, sempre máximas mais baixas que as máximas anteriores, né? Ou seja, isso aqui não mostra força Uhum. compradora, né? Até que finalmente ele perdeu esse suporte aí caiu mais firme, tá? Então, assim, curto prazo, eu acho que esse mercado ainda vai buscar essa região de fundo aqui, esse último suporte, tá? Se ele tiver mais força vendedora, aí vai buscar realmente essa mínima anterior aqui, ao redor de 17,88. Então, acho que não tem muito espaço agora para pensar que esse mercado vai corrigir, porque não tem indicações técnicas para cima, né? As indicações são negativas. Então, a gente se ajusta a esse dinamismo do mercado. Então, olhando tecnicamente, a gente tem médias para baixo, preço fortemente pressionado pelos vendedores, buscando região de fundo. Acho que não tem muito como fugir disso no curto prazo. Beleza, e vamos para o nosso último e não menos querido, o algodão em pluma, Bolsa de Nova York, que caiu aí, atingiu os preços mais baixos em 4 meses, Rafael. E a gente dizia no dia 29 que estava indefinido. Mas olha aí a grande seta para baixo. Então nós temos uma tendência aí que vai se mostrando negativa mesmo, né, Rafael? Sim, aparentemente, agora a gente tem indicações técnicas que esse mercado deve permanecer em uma movimentação negativa. A gente tem aqui uma possível sequência, né, de topos aqui também mais baixas, as máximas não rompem as máximas anteriores, isso é bem técnico. A gente tem a movimentação de média, o preço com muita força vendedora, rompendo zonas importantes de suporte, sem mostrar nenhuma correção. Então, não vejo aqui um mercado que possa mostrar uma movimentação de alta significativa. Não quer dizer que não possa corrigir. Ele pode, sempre pode acontecer tudo, né? Os mercados são dinâmicos. Mas a movimentação técnica me diz que esse mercado ainda tem espaço, a gente pode até, usando essa ferramenta do Fibonacci, projetar entre últimos topos aqui, projetar um alvo possível aqui, que daria para nós um 65, 67, tá? Seria uma movimentação bem possível aí, e eu diria até provável para o algodão. Mais uma vez, pode acontecer totalmente o contrário, porque o mercado é dinâmico, mas a tendência técnica permanece aí negativa nesse ativo aqui, né? Espetáculo, Rafael. Te peço só para tirar o compartilhamento para a gente encerrar o nosso último, o que dizem os gráficos do ano. Antes do teu recado final, eu já te agradeço, Rafael, pela parceria ao longo desse ano de 2024. Foram muitos programas. Gosto muito dessa nossa playlist aqui, o que dizem os gráficos, que é bem bacana. Sempre gostei dessa análise técnica do mercado. É mais um aspecto que consolida, né, de tantas variáveis, os fundamentos, né, a parte técnica, a parte financeira, né, o dólar oscilando tanto para cima, para baixo, bolsas de valor, tudo isso mexe também com as commodities, porque afinal os fundos, os especuladores são os mesmos e eles lidam com todos esses ativos, esses mercados, né, Rafael? Mas eu quero te agradecer já, deixo aberto para tu dar o teu recado final, por essa parceria. Em 2025 vem muito mais programa pela frente. Exatamente, Alessandro. Bom, eu agradeço também, é recíproco do meu lado, né? A gente está fazendo aí um bom trabalho ao longo desse ano. O próximo ano vai ser maravilhoso, com certeza. Acho que falando da análise técnica, né? Eu gosto muito dessa parte porque a gente consegue realmente encontrar o time do mercado. Então, na minha visão, né, os fundamentos eles te orientam em relação às possibilidades do futuro, mas o timing de entrada, o ponto de máxima, de mínima, a gente consegue encontrar olhando realmente o preço, né? Esses estudos se referem realmente às movimentações dos players do mercado, olhando o preço. Então, acho que é importante a gente sempre cuidar e tentar fazer uma soma dos dois aí para obter os melhores resultados. Desejo a todos também, né? Já aproveitando um ótimo Natal, um próspero ano novo e vamos fazer um bom trabalho ano que vem, se Deus quiser. Com certeza, Rafael. Da mesma forma, já te desejando, vou desejar em outros programas também por aqui, porque a gente tem mais pela frente, mas um bom 2025, um bom Natal para ti também e a todos. Muito obrigado, Rafael. Antes, sempre aqui, ó, fica ligado nas nossas redes sociais, fica com a gente e na descrição do vídeo também tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado.
Forte abraço! Um abraço.